Graça e paz, amados. Eu sou o pastor Roberto Cardoso e hoje estaremos falando sobre tabernáculo. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho e faça seu comentário, ok? Vamos lá então? O tabernáculo era lugar para sacrifícios, uma tenda sagrada que possuía vários utensílios erguidos no deserto durante a peregrinação do povo de Israel. Todos os detalhes da sua feitura estão em Êxodo 25, de 1 a 9, de acordo com o plano divino dado a Moisés. Esta obra foi coordenada por Bezaleel e Aholiabe, Êxodo 31, de 1 a 6. As colunas sustentavam e molduravam a área do tabernáculo. As colunas com base de bronze, os colchetes das colunas tinham faixas de prata e a madeira era de acácia. O tabernáculo era dividido em 3 partes distintas: o átrio, o lugar santo e o santíssimo lugar. O átrio era a área ao redor do tabernáculo, cercado por 60 colunas com base de bronze que indica o julgamento do pecado, e a prata nos ganchos que pendurava as cortinas indicava a redenção dos pecados. E assim se fazia a separação do alojamento do povo. O átrio tinha uma porta, e João 10,9 diz que Jesus é a porta, ou o único caminho, ou o acesso ao centro da glória de Deus. Como em João 14,6, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. O altar de holocausto era o local onde os sacrifícios eram oferecidos ao Senhor. Este era o primeiro utensílio que se via ao passar pela porta. Pois, sem sacrifício sobre este altar, não se alcançava nenhuma aceitação em Deus. Este altar prefigura o inocente sendo punido pelo culpado, da mesma forma que Cristo foi sacrificado por nós. A bacia de bronze, nela os sacerdotes lavavam suas mãos, pés, antes de entrar na tenda da consagração ou se aproximar do altar para oferecer sacrifícios. Esta bacia aponta para a santificação exigida por Deus para exercer o ofício no tabernáculo. Hebreus 12,14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sede santo, porque eu, o Senhor teu Deus, sou santo. 1 Pedro 11,15. A água da bacia fala de limpeza e purificação. Lavagem da água pela palavra, Efésios 5,26, a fim de santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra. Tito 3,5 diz: não em virtude de obra de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo. Somos lavados na palavra, a bacia, e através do poder do Espírito Santo, água da bacia. Até aqui, Jesus é o caminho, o sacrifício e a purificação da humanidade revelada no átrio. Amém? Após nossa purificação, ficamos de frente para 5 colunas antes de entrar no lugar santo, que apontam para os ministérios de Cristo: apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Eu creio, na altura do campeonato, o seu chamado já está queimando no seu coração. Então não hesite. Diga para Deus: eis-me aqui. Lugar santo, Êxodo 29, 28 ao 44. Aqui somente os sacerdotes podiam entrar para prestarem culto. E neste local haviam 3 utensílios: mesa de pães, que era utilizada para colocar perpetuamente diante do Senhor os pães da proposição, e sugere-nos Cristo como o pão da vida que desceu do céu. O altar de incenso,
local onde ocorria a queima de incenso e simbolizava a contínua adoração e as orações. Fala de Cristo, nosso sumo sacerdote, que vive sempre a interceder por nós. O candelabro servia para iluminar o interior do lugar santo. Era de ouro e isto simboliza a divindade de Cristo. E batido representa a sua feitura não por mãos de homens. João 1,9: pois a verdadeira luz que alumia a todo homem estava chegando ao mundo. Lucas 2,32: luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Apocalipse 21:23: a cidade não necessita nem de sol nem de lua, para que nela resplandeçam. Porém, a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é sua lâmpada. Jesus é o alimento, é o intercessor e a luz do mundo revelada no lugar santo. Antes de entrar no Santíssimo Lugar, havia o véu do templo. Servia para dividir dentro do tabernáculo o lugar do Santíssimo Lugar. Simbolicamente separava o homem pecador do Deus Santo. E em Hebreus 9,8 relata que quando Cristo morreu, este véu se rasgou de cima a baixo. Em Mateus 27,51 diz que temos agora ousadia para entrar no santuário. Hebreus 4,16 nos afirma que é pelo novo e vivo caminho. Jesus é a senha para acessar a sala do trono de Deus. Santíssimo Lugar. Aqui somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para entregar a oferta da expiação. Levítico 16, 29 a 34. Aqui apenas um utensílio, a arca conhecida biblicamente como Arca de Deus, Arca da Aliança, Arca do Testemunho. Esta simbolizava a presença de Deus e por isso só podia ser conduzida por levitas consagrados. A arca era feita de madeira de acácia, que exemplificava a natureza humana perfeita de Cristo. Revestida de ouro por dentro e por fora, que simbolizava Deus em imortalidade e em incorruptibilidade. Jesus, o Filho de Deus, o perfeito homem e perfeito Deus. A coroa de ouro em volta significa autoridade, majestade e domínio de um rei. As 4 argolas de ouro nos 4 cantos significam a aliança, o amor e o comprometimento eterno com os 4 cantos da terra. O amor divino universal rodeava a arca, o amor de João 3,16. As varas de madeira de cetim cobertas de ouro significa a humanidade pecaminosa revestida pela divindade. Dentro da arca havia as tábuas da lei, ao qual o Messias se deleitava e veio para cumpri-las. A vara de Arão que floresceu, que representa Cristo, o sacerdote constituído por determinação divina. O pote com maná, o pão que desceu do céu para alimentar o mundo. O propiciatório era uma tampa que, ao mesmo tempo que cobria a arca, recebia o sangue da expiação pela nação de Israel. A arca sem o propiciatório ou tampa era fator de condenação. Olhando para dentro da arca, a morte viria, como em 1 Samuel 6,19, como veio ao povo em Bet-Semes, por olharem para dentro dela. Enfim, o propiciatório tipificava a graça e misericórdia divina no Antigo Testamento, porque cobria os seguintes pecados: tábuas da lei que foram quebradas pelos israelitas, trazendo maldição; vara de Arão que floresceu, sacerdócio ordenado por Deus, rejeitado por Israel, rebelião; vaso com maná, provisão divina recebida com murmuração, ingratidão;
O sangue de Jesus sobre o propiciatório nos livra da maldição, da rebelião e da ingratidão cometida pelo homem pecador. Jesus é o nosso propiciatório. Ele cobre todo o mal que o homem causou às determinações de Deus. Sem ele, seríamos réus. Ele cobre os pecados do mundo. E para finalizar, entre os guardiões da santidade de Deus, os querubins, estava Shekinah, que é a presença viva de Deus. Êxodo 40, 34. Então a nuvem cobriu a tenda da revelação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da revelação, porquanto a nuvem repousava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. E para concluir, hoje nós somos esse tabernáculo onde Deus quer habitar, onde a única entrada é o nosso coração, que convence o nosso cérebro a nos tornarmos sacrifício de louvor a Deus, sendo purificado diariamente pela palavra que nos direciona a atender um chamado específico de Cristo, que nos leva a um nível de intimidade ainda maior, sendo alimentado abundantemente e tendo tudo esclarecido à luz da palavra, adorando mais intensamente e sendo revestido de intercessão divina, e como o véu foi rasgado, temos livre acesso ao trono do Deus El Olam. Se houve aprendizado, querido, se inscreva, ative o sininho, curta e compartilhe. Eu sou o pastor Roberto Cardoso, do canal Worshipper Channel. Assista os vídeos já postados e até a próxima. Shalom.